Fala, meu futuro paciente, tudo jóia? Está incomodado com a mama? Mama caiu, passou gestação, derrubou tudo. Então esse vídeo é para você. Senta aí, curta, compartilha para a gente conversar tudo sobre cirurgias da mama. Pedir para minha equipe separar inúmeras dúvidas que chegam através do Instagram sobre cirurgias da mama, muita mastopexia, enfim, cirurgias com silicone. Então, muito provavelmente, pode ser não só uma solução, pode ser sua dúvida. Então, fica aí, vamos conversar sobre isso. Roda a vinheta. Bora, dúvidas? Coloquei prótese de silicone faz 1 ano e 3 meses e meu seio é adormecido, dói os mamilos. O que pode ser? Então, já passou um certo tempo, pode ser alteração de sensibilidade devido à cirurgia. Então, algumas cirurgias, como mastopexia, por exemplo, quando você precisa tirar muito tecido, precisa tirar uma quantidade grande, mamas mais pesadas e tal, pode alterar mais a sensibilidade. Só a inclusão do implante é bem difícil isso acontecer. Tá? Agora, mastopexia ou mama redutora tem uma probabilidade um pouquinho maior. Qual é a técnica que deixa o colo marcado com aquela curvinha em cima? A questão do colo marcado não tem a ver com o implante ou com técnica, tá? O colo marcado tem a ver com inúmeras situações. Uma delas é o seu peso ou a quantidade de tecido mamário que você tem. Porque o fato do colo ficar muito visível tem relação com o que está recobrindo esse implante, certo? Então, se eu tiver muito tecido na frente do implante, ele vai ficar um pouco mais discreto. Se eu tiver pouco tecido, vai ficar mais marcado. Tá? Então, é importante que você entenda o seguinte, às vezes os pacientes acham que a solução é você ficar colocando um implante grande. Não, você vai criar um outro problema gigantesco, que é não só estria, queda e peso mamário, que você não vai tolerar por 5 anos que seja. Tá? Então, o que você precisa entender primeiro, qual o melhor resultado para você? E aí conversar com um cirurgião que vai te ajudar, vai lhe orientar numa escolha inteligente. Não faça escolhas pensando no curto prazo, faça escolhas pensando no médio e no longo prazo, para que você possa curtir muito tempo. Não adianta nada a gente colocar uma mama grande e pesada, que você vai conviver com ela 2 anos, depois você vai querer tirar, que você não aguenta. É melhor você colocar um implante mais ajustado, talvez não fique tão marcado assim, mas vai ficar um colo mais bonito, um colo, uma mama redondinha, você vai conviver com ela aí bons 10 anos, 15 anos, às vezes mais. Doutor, como saber se preciso trocar de prótese? Na verdade, tem paciente que acha que tem relação com o tempo. Não tem relação com o tempo. O que eu recomendo é, faz um exame de imagem, seja um ultrassom, ou seja, até uma ressonância, se for o caso. Se tiver alguma alteração no implante, procure o cirurgião. Dores, se tiver uma mama mais dura que a outra, uma mama mais durinha que está incomodada, procure um profissional. Recomendação geral, deu mais ou menos a partir de 10 anos, faz só um exame de imagem, faz uma visita para o cirurgião. Se tiver tudo bem, está tudo certo, você mantém e repete esse exame a cada 2, 3 anos. Tá? Agora, se você tem alguma coisa diferente, como eu disse, uma mama mais dura que a outra, dores, está sentindo repuxar, procura um profissional para identificar se não tem algum problema relacionado ao implante. Minha prótese lateralizou. Para trocar a cicatriz, teria que ser em T? Depende, não necessariamente. Se tiver queda da mama, a gente precisa normalmente fazer o T quando o bico está caído, tá? Então, se o bico não está caído, provavelmente não precisa do T. A gente pode fazer a correção por dentro. A cirurgia é um pouco difícil, mas dá para fazer. Agora, se o bico está caído, provavelmente a gente precisa do T. Tá? Então, normalmente, o ponto não é exatamente se a prótese está para o lado ou está para o centro, mas se a mama como um todo precisa de outras correções. Quanto tempo após parar de amamentar posso operar os seios? A regra é o seguinte, 6 meses após o término da amamentação. Terminou de amamentar, 6 meses, os hormônios normalizam e aí você pode fazer cirurgias estéticas, qualquer uma, mama, corporal, então 6 meses após o término da amamentação. Mastopexia sem prótese, tem um bom resultado? Tem um resultado maravilhoso. É uma cirurgia que há uns 5, 6, 7 anos atrás, muitos cirurgiões estavam considerando abandonar, porque era uma cirurgia frustrante, essa era a palavra. Por que era frustrante? Porque antes de algumas técnicas, como por exemplo alça muscular, implante doplene com sutiã interno,
a prótese dificilmente ficava onde a gente queria. Então tinha muito alargamento de cicatriz, tinha muita estria, o resultado não durava muito mais do que 1 ano, 2 anos. E como eu disse a você, é uma cirurgia frustrante pra caramba pro cirurgião. Com algumas técnicas novas, o implante submuscular, ou mesmo double plane, ou mesmo sutiã interno com alça muscular, a gente conseguiu uma estabilidade melhor desse resultado e uma agressão bem menor para a pele. E aí hoje é uma cirurgia completamente diferente do que era há uns 6, 7 anos atrás, assim, completamente. Doutor, uma única mama minha lateralizou depois de 4 anos. Eu teria como corrigir apenas uma ou tenho que trocar as duas? Depende da posição exata da esquerda, da que não tá, da que está normal, né? Não sei se é esquerda ou direita. Vamos supor que está um pouquinho lateralizado. Eu sugeriria mexer nas duas, para a gente tentar deixar igual, né? Porque senão fica difícil deixar exatamente igual. Às vezes a gente deixa uma mais próxima do decote, a outra não fica tão próxima assim, e aí não fica tão legal. Então, o ideal seria talvez considerar mexer nas duas. Mas se uma tiver muito boa, tiver ótima, beleza, você mexe só em uma. Redução de mama antes ou depois da gravidez? Não tenho filhos ainda. Então, isso é uma questão filosófica, assim, ó. Qual que é o objetivo da cirurgia? É melhorar a tua qualidade de vida, certo? Quando que é melhor ter qualidade de vida, antes ou depois da gestação? Quando você vai demorar para ter filho? Não sei, são respostas que você precisa me dar. E só você pode avaliar. Do ponto de vista prático, tem mulheres que, assim, se incomodam demais com a mama. E a questão da gestação importa menos porque o incômodo é muito grande. Aí tanto faz, se é antes ou depois. Agora o paciente que está vivendo bem, nem sei, não está nem me incomodando. Talvez nem valha a pena fazer a cirurgia, você entende? Então eu acho que o ponto não é nem exatamente antes ou depois da gravidez, mas o quanto você está incomodado e o quanto o problema pode ser bem resolvido com a cirurgia. Então eu acho que eu pensaria mais através destas perguntas do que se é antes ou depois da gestação. Doutor, minha prótese roda. Isso é perigoso? Toda prótese roda. A questão é o seguinte, alguns implantes, eles, por exemplo, o tal do famoso implante em gota, né? Tem paciente que fala, eu quero prótese anatômica, implante em gota. Qual que é o eventual problema do tal do implante em gota? É que ele não é redondo, ele é em formato de gota, certo? E se ele roda, fica diferente. Se o implante é redondo, ele roda, não faz diferença nenhuma. Você entendeu? Então, assim, a indicação do implante anatômico de gota, ela precisa ser muito específica. Precisa ser para casos que realmente precisam. Porque se a gente indica para todos os pacientes, tem paciente que vai se incomodar com a rotação do implante que não é 100% redondo, não tem a base redonda, certo? Agora tem implantes que rodam muito, que faz o que a gente chama de flip, que na verdade não é girar como um disco, é virar de ponta cabeça, né? Se o implante vira de ponta cabeça, normalmente isso vai acontecer com implantes muito lisos, aí ou você desvira o implante e observa se ele vai ficar girando com muita frequência. Se ficar girando, aí precisa trocar o implante, não tem jeito. A solução passa por colocar um implante com mais aderência. Né? Tem implantes com outros tipos de superfície, né? Que não são tão lisos assim. Doutor, se eu optar por uma mastopexia sem prótese, ela fica mais barata do que se for com prótese? Gente do céu, posso dar uma recomendação para essa pessoa que fez essa pergunta? Faz cirurgia não. Faz cirurgia não. Sabe por quê? Se a tua preocupação é com a prótese pelo preço, não está no teu momento. Não é. Eu vou te falar para você, a cirurgia com prótese sem prótese não faz diferença nenhuma nisso, porque não é o implante. Eu tiro do meu bolso o implante se eu achar que faz diferença na hora da cirurgia e vai ficar um resultado muito melhor e o paciente vai se beneficiar. Não é pelo dinheiro, certo? Então, por favor, não faça essa escolha usando esse critério. O critério é outro. Se você precisa ou se você não precisa. Qual a sua expectativa? Não é dinheiro. Se você tiver que fazer a escolha sobre uma técnica A ou B, cirurgião A ou B por dinheiro, a recomendação honesta que eu te dou, não faça cirurgia. Talvez não seja o seu momento. Doutor, tenho gigantomastia. Posso fazer redução de mama e colocar prótese? Se sim, tem perigo do meu peito ficar grande de novo? Discussão filosófica pesada, porque é o seguinte,
Quando a gente vai fazer uma mama redutora, eu vou tirar em mama sadia, vou tirar glândula saudável. Para eu colocar o implante, eu preciso tirar mais glândula saudável ainda. Então, qual que é a questão filosófica? Tem sentido lógico, se o paciente tem muito tecido saudável, eu tirar quase todo, uma boa parte dele, só para caber uma prótese que eu sei que em 15, 20 anos talvez precisa trocar? Talvez faça sentido, talvez não faça sentido nenhum. Então a gente tem que ter essa conversa com o paciente. O que muda na prática, né? Em relação a com prótese ou sem prótese? Verdadeiramente, o resultado com o implante, ele é diferente. A mama fica mais durinha, tende a ficar mais redondo, fica com aquele aspecto de mama mais com prótese. Quando a gente não coloca o implante, o resultado, a consistência da mama tem consistência de glândula mamária, tem consistência de tecido mamário normal, que não é durinho, às vezes é molinho, e vai mudar conforme o tempo passa. Essa glândula é substituída por gordura, a gordura é mole. A tendência é todas as mulheres evoluírem e ficar com aquela mama de vovozinha ou mama de índio, que é aquela mama chapadinha, certo? Porque com o passar do tempo a glândula some e só fica a gordura. Beleza, faz sentido eu antecipar isso, tirar tudo que era tecido sadio só para colocar prótese? O problema é o seguinte, se eu tiver problema nessa prótese não vai sobrar nada de tecido mamário, você vai ficar com uma mama deformada. Então por isso que de fato é uma questão filosófica, não vale a pena a gente generalizar. Tem casos que estão no meio do caminho, eu tiro um pouquinho mais de tecido e coloco um implante pequeno, beleza. Tem casos que tem uma mama muito grande. Eu não vou, em hipótese nenhuma, sugerir que você coloque um implante. Reduza a mama. Se você no futuro quiser mexer novamente, você pode reduzir mais um pouco e colocar um implante. Mas faria em 2 tempos. Doutor, seios muito flácidos, apenas prótese vai resolver? É assim, não é que é apenas prótese, né? Depende, além da flacidez, depende da quantidade de gordura que tem. Tem mama que tem flacidez, mas tem um pouco de tecido. Você consegue, numa mastopexia, de certa maneira, deixar com um formatinho legal, mesmo que não fique grande, mesmo que não fique com o colo cheio. Então, a melhor resposta normalmente é depende. Mas, para a gente generalizar e eu conseguir te dar uma resposta mais assertiva, eu acredito, pela sua pergunta, que provavelmente você vai ficar com um resultado um pouco melhor com o implante pequeno. Implante pequeno, implante médio, tá? Normalmente em mastopexias em que a mama está muito murchinha, o resultado atende melhor à expectativa, porque vai restabelecer um pouco aquele formato de mama jovem, colo cheio, mais redondo, então costuma agradar mais. Não é uma regra, estou generalizando para a gente conseguir aqui lhe ajudar de maneira mais clara. Beleza? Então, você que está nessa luta hercúlea sobre cirurgias da mama, não sei se faz, não sei se não faz, a recomendação honesta que eu te dou é o seguinte: faça boas escolhas, consulte 1, 2 bons profissionais que você aí confie. Não recomendo ficar fazendo, tem gente que gosta de fazer peregrinação, né? Tipo, sair consultando vários e aí mais confunde do que ajuda, porque consulta desde um que tem uma filosofia completamente diferente até outro com uma filosofia também oposta. Então, o que eu recomendo honestamente é o seguinte: faz uma pesquisa na rede, escolhe 2 bons profissionais que você tenha boas referências e confie e seja feliz. Se a cirurgia fizer sentido, tiver de acordo com o momento da sua vida, o que eu posso te dizer é: faça sem medo de ser feliz. Porque a vida é uma só, o tempo é um só, o que a cirurgia faz na vida de uma pessoa em que essa cirurgia foi bem indicada é transformador. A gente vê isso aqui todo santo dia, mas desde que seja bem indicado e esteja no momento mais. Beleza?